Olá, seja bem-vindo, eu sou o Ellison Oliveira. Esse é mais um vídeo aqui no nosso canal sobre ChatGPT, essa ferramenta de inteligência artificial que está tomando conta de todas as redes sociais, que está tomando conta da cabeça dos criadores de conteúdo, que está deixando todo mundo atônito com as perspectivas que essa ferramenta traz para você. E é claro, nós vamos mais uma vez fazer um vídeo hoje, dessa vez te ensinando como criar um artigo perfeito com a ferramenta ChatGPT. Tem gente achando que é somente ir ali, pesquisar, colocar na base do copia e cola, você pergunta, ele responde, você copia a resposta e cola no seu site. Não, não é só isso. Tem uma série de outros fatores que individualizam ainda mais aquele conteúdo que você está criando, aquele artigo que você está criando. Tem uma série de dicas, de estratégias para fazer com que você faça, para fazer com que aquele artigo que você está criando seja cada vez mais único, originalmente seu. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Por isso, preste atenção em cada detalhe, exatamente para que lá no futuro, quando você tiver ali um site lotado de artigos criados com ChatGPT, para que você não perca tudo ali, tendo o seu site desmonetizado em razão de plágio de conteúdo. Isso não presta. Lembrando que, ainda que o seu site permaneça monetizado, se o Google AdSense entender que o seu conteúdo é copiado, ele vai entender como conteúdo de menor valor e o seu RPM vai lá embaixo. Então presta bastante atenção em cada detalhe, exatamente para que você faça do jeito certo, para que você comece do jeito certo e para que quando chegar lá no topo você não tenha que recomeçar tudo do zero. Bora pro vídeo? Olha só, o primeiro passo, você vai clicar no link aí, você vai vir para essa página e aqui, ó, um pouquinho mais abaixo, você clica aqui, ó, ChatGPT. Você será redirecionado para essa página caso você ainda não tenha uma conta no ChatGPT. Caso você já tenha, basta fazer login e tá tudo resolvido. Daí, você clica aqui, ó, em Try ChatGPT e aqui você clica ou em fazer uma conta ou em criar uma conta, no caso, Sign Up. Ou você clica em fazer login. Como eu já tenho conta, vou clicar em fazer login. Clico em continuar. Aqui está a minha senha, eu clico em continuar também. Aqui eu posso clicar em next, done. Beleza, tudo certinho. Aqui eu tenho a ferramenta ChatGPT com várias funcionalidades. Mas nesse caso, nós vamos criar um artigo perfeito sobre o ChatGPT. Lembrando que, do início ao fim, essa ferramenta ela já te ensina a criar o seu artigo. Digamos que você queira criar um artigo sobre Bitcoin. Como você pode ver, nós temos o site Baixar e Ativar, onde nós postamos artigos sobre tecnologia. Digamos que eu queira criar um artigo sobre Bitcoin no meu site, utilizando a ferramenta ChatGPT. O primeiro passo, eu preciso criar um roteiro para o meu artigo. Para isso, eu vou vir aqui na pesquisa, vou pesquisar com o tema roteiro para artigo sobre Bitcoin. Ele vai me dar todo um roteiro para o meu artigo. Olha só, ele está escrevendo, ótimo, aqui está um roteiro sugerido para um artigo sobre Bitcoin. Isso é o que ele está escrevendo. 1. Introdução. Breve explicação sobre o que é o Bitcoin e sua importância no mundo das criptomoedas. Item 2. Contextualização do assunto mostrando o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. 2. História do Bitcoin. Item 1. Como e quando surgiu o Bitcoin? Desenvolvimento e evolução do Bitcoin ao longo dos anos. E aqui tem todos os tópicos que eu preciso abordar no meu artigo para que eu crie um artigo perfeito sobre Bitcoin. Lembrando que ele já me deu aqui todo o cronograma, todo o roteiro que eu preciso para criar o meu artigo sobre Bitcoin, de modo a fazer com que o meu artigo fique bem ranqueado nas pesquisas, entendeu? Ele não pensa somente no texto do meu artigo, ele pensa em todo o conjunto que eu busco ao criar um artigo no meu site, entendeu? Isso é o ChatGPT. É uma inteligência artificial que, ao criar um texto para você, ela pensa em tudo. Daí ele me deu aqui o roteiro. O que eu preciso fazer com esse roteiro? Olha só, vou clicar aqui no início, seguro o Shift,
Vou clicar aqui no final, dou um Ctrl C e bloco de notas, porque eu não posso simplesmente usar o copia e cola dentro do meu site. Aqui está todos os dados, aqui está todo o roteiro do meu artigo sobre Bitcoin. Primeiro que eu preciso fazer, a introdução. Aí ele tem aqui, breve explicação sobre o que é Bitcoin e sua importância no mundo das criptomoedas. Lembrando que eu estou te ensinando a fazer um artigo perfeito. Não é simplesmente uma pesquisa que vai dar um copia e cola e de repente o seu artigo vai estar igual a todos os outros artigos de todos os outros sites que falem sobre Bitcoin. Eu vou pegar esse primeiro item aqui que já está no copia e cola, é lógico que isso vai continuar aqui, mas eu vou pegar esse primeiro item aqui e vou colocar aqui, ó. Eu pedi a ele, olha só, me dê uma breve explicação sobre o que é Bitcoin e sua importância no mundo das criptomoedas. E aqui ele está me dando uma breve explicação, que é o que eu preciso no meu primeiro item. Lembrando que, artigo sobre Bitcoin. Aqui ele me deu 2 grandes parágrafos com a breve explicação sobre o que é Bitcoin e sua importância no mundo das criptomoedas. Mas, o primeiro item do meu artigo é o título sobre o Bitcoin. Eu preciso do título. Então, até nisso ele vai me ajudar, olha só. Olha só o que eu estou pedindo para ele, ó. Me dê sugestões de títulos para um artigo sobre Bitcoin. Dou um Enter e aqui vai, ó. Claro, aqui estão algumas sugestões de títulos para um artigo sobre Bitcoin. E ele está me dando uma lista de títulos para um artigo sobre Bitcoin. Eu posso criar um artigo para um desses títulos ou posso criar vários artigos sobre Bitcoin com vários títulos diferentes. É assim que funciona. Mas não para por aí. Vai até o final desse vídeo para você ver de fato como é que se cria um artigo perfeito. O mais importante está no final. O mais importante está por vir. Me aguarde. Olha só. Bitcoin, a moeda digital que está mudando o mundo. O que é o Bitcoin e como funciona? Um guia completo. As vantagens e desvantagens do uso. O futuro do Bitcoin. No meu caso aqui, o que mais se adapta ao artigo que eu estou fazendo, ou ao roteiro que ele me deu ali, são esses 2 primeiros títulos. Esse primeiro aqui já tem uma palavra-chave com o nome Bitcoin no meu site. Então eu vou pegar esse daqui. Lembrando que para você que quer ter um artigo bem ranqueado, evite repetir palavras-chave no seu site. Lá na ferramenta de SEO, você já vê lá que é um erro. Está lá identificado como um erro repetir palavras-chave nos mesmos artigos. Então tenha sempre uma palavra-chave para cada artigo, ainda que o artigo seja parecido, crie e foque numa palavra-chave diferente. Mas vamos aqui, posts, adicionar novo artigo. Aqui estamos. Eu vou colar aqui o título que ele me deu. Olha só, o que é Bitcoin e como funciona? Um guia completo. Esse título, aqui vem a minha palavra-chave. O que é Bitcoin e como funciona? A minha slug, pá. Beleza, começamos o primeiro passo para o nosso artigo. Agora vamos à introdução que ele me deu. Me deu uma breve explicação sobre o que é Bitcoin e sua importância no mundo das criptomoedas. Vamos aqui, eu vou copiar aqui e não vou colar direto no artigo. Eu vou abrir aqui um bloco de notas, um outro bloco de notas, pá, e vou colar aqui. E aqui é que eu vou dar um Ctrl A e um Ctrl C para vir aqui para o artigo. Aqui está a nossa introdução. Vou criar aqui um subtítulo, beleza? Aqui estamos. Vamos agora ao segundo subitem que ele me deu. Aqui está na nossa introdução. A história do Bitcoin. Não, ainda não. Contextualização do assunto mostrando o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Eu vou pegar aqui, ó. Esse é o segundo item que ele me deu sobre o meu primeiro tema, sobre o meu primeiro tópico relacionado a Bitcoin. Aqui nesse segundo item, estou pedindo para ele aqui, faça uma breve contextualização do assunto sobre Bitcoin, mostrando o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Lembrando que quanto mais você filtrar as suas pesquisas ou as suas perguntas com palavras que possam vir a ser individualmente suas, mais original será o seu artigo. Então, tente diversificar nas perguntas que você vai fazer para ele, tente inovar nas perguntas que você vai fazer para que ele te dê respostas com palavras diferenciadas, beleza? Bora dar sequência. Olha só, faça uma breve contextualização do assunto sobre a criptomoeda, mostrando o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Dou um Enter
E aqui ele vai me fazer uma breve contextualização sobre Bitcoin e me mostrar algo sobre o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá aquela moral pra gente aí. Segue a gente para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo, na atualidade, principalmente sobre ChatGPT e sobre várias outras coisas. Lembrando, todas as suas dúvidas, ainda que não seja sobre o conteúdo desse vídeo, deixa aí na descrição que a gente está aqui para te ajudar. Olha só, aqui ele me deu uma contextualização sobre a criptomoeda Bitcoin e também sobre o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Eu vou fazer a mesma coisa, copiei aqui, vou colar aqui, dou um Ctrl A, um Ctrl C e agora vamos para o site. Beleza. Só que aí, o que acontece? Isso daqui já é algo diferente. Aqui eu tenho a introdução. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada criada em 2009 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Pois é, e aqui tem uma descrição sobre o que é Bitcoin e como funciona. Aqui já é uma contextualização. Então eu preciso encontrar um título para colocar aqui, um subtítulo para colocar aqui. O que eu vou fazer? Eu estou pedindo para ele aqui, ó. Faça uma breve contextualização do assunto sobre a criptomoeda Bitcoin, mostrando o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Eu vou pegar aqui, ó, copio aqui, vou colar isso daqui aqui e vou criar um subtítulo, ó. Entenda o crescente interesse em Bitcoin nos últimos anos. Vou colocar aqui no subtítulo, beleza? Aqui está a minha contextualização. Vamos agora ao próximo item que agora parece que é um novo tópico. Tópico 2, história do Bitcoin. Como e quando surgiu o Bitcoin? Só que esse item, se você observar, ele já está aqui no primeiro parágrafo, ó. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, já está aqui no como funciona. Então, eu já tenho esse subitem aqui. Como e quando surgiu. Desenvolvimento e evolução do Bitcoin ao longo dos anos. Vou dar um Ctrl C aqui. Me fale sobre. Olha só, essa é a maneira correta de você criar um artigo perfeito para o seu site ou para o seu blog utilizando o ChatGPT. Mas detalhe, não termina por aqui. Depois que você pesquisar sobre todos esses tópicos que ele te deu relacionado ao seu artigo, aí sim, você vai passar no seu artigo, fazer uma correção para corrigir possíveis erros, porque tem algo que pode ter mudado nos últimos 2 anos e a última atualização do ChatGPT foi em 2021. Então você precisa estar atento a tudo isso. Então não basta você copiar, colar e publicar. Não, você tem que fazer ajustes no texto, você tem que fazer correções de possíveis erros, você precisa adicionar conteúdo que você imaginar que seja necessário. E, é claro, você também precisa criar uma imagem personalizada. Deixa eu te mostrar aqui um artigo que eu criei com o ChatGPT. Olha só, aqui ó, esse daqui sobre TikTok, ó. Aqui eu coloquei o vídeo sobre o TikTok. E aqui, olha só, introdução sobre o TikTok e tal. O que é TikTok Live Studio? É um tema. TikTok, faça o seu dia mais feliz e produtivo com o TikTok. Por que desse tópico? Porque quando você pesquisa TikTok aqui no Google, olha o que aparece. TikTok, make your day. TikTok, faça o seu dia. No caso, eu fiz uma adaptação e coloquei, faça o seu dia mais feliz com o TikTok. Beleza? TikTok, como ganhar dinheiro com o TikTok. Tem aqui todo um texto falando sobre o assunto. Tem aqui, olha só, subitens, venda de produtos, live streaming, programa criativo beta TikTok. Esse programa criativo beta TikTok não está na base de dados do ChatGPT. Então, nesse caso, essa é uma informação à parte que eu adicionei ao texto que o ChatGPT me forneceu. Então, essa é a essência do ChatGPT. Ele não veio para fazer tudo para você. Ele veio para te ajudar naquela parte mais difícil, mas quando se trata de criação de conteúdo, tem sempre algo que você pode acrescentar para tornar aquilo ainda mais original, para tornar aquilo ainda mais seu. Nesse caso, como a atualização do ChatGPT foi feita antes da publicação do programa Criativo Beta pelo TikTok. Lembrando que se você quiser saber mais sobre o programa Criativo Beta do TikTok, basta você dar uma olhadinha no nosso canal,
que tem um vídeo específico falando para você tudo sobre monetização de vídeos no TikTok. Daí, olha só, outro tópico, como fazer login no TikTok, quem é o dono do TikTok, qual é o significado da palavra TikTok, o que acontece se curtir 3 vezes no TikTok. Tem um artigo extenso sobre o TikTok, melhores horários para se publicar no TikTok, quantos usuários tem o aplicativo TikTok, tá vendo? Quantos usuários tem o TikTok no Brasil? São dúvidas que as pessoas buscam esclarecer sobre essa ferramenta e eu estou esclarecendo tudo no meu artigo, além de ter um vídeo falando sobre o assunto e além de ter também uma imagem personalizada sobre esse artigo. Mas isso é tudo? Não, não é tudo não. Aqui, ó, você tem as configurações do seu artigo. Primeiro vem a sua palavra-chave, foco, a frase-chave foco. Depois você tem aqui o título SEO, você tem a slug, que é o que vai na URL após o endereço do seu site, e você tem aqui uma breve descrição sobre o seu artigo. Depois, quando você clica aqui, ó, em análise de SEO, você tem que se certificar de que tudo isso daqui esteja verdinho, de que esteja perfeito de acordo com as configurações de ranqueamento da sua ferramenta de SEO. Essa única bolinha laranja que tem aqui é porque eu já usei a palavra TikTok em um outro artigo como palavra-chave. Mas não basta isso. A sua imagem aqui, ó, ela precisa ter as tags out. No caso, a sua palavra-chave precisa estar contida na descrição da sua imagem. Basta você copiar a sua palavra-chave e fazer isso daqui, olha só. Eu clico aqui na minha imagem, pá, e colo aqui. Já está aí. E aqui eu tenho a imagem destacada. Aqui eu tenho palavras-chave relacionadas a TikTok, keywords. Aqui eu tenho o meu artigo categorizado na palavra TikTok. Tudo isso influencia. Aqui, ó, escreva um resumo. É opcional, mas é interessante você escrever. Tudo isso influencia na criação do seu artigo. Então não basta simplesmente você querer utilizar a ferramenta na base do copia e cola. Cedo ou tarde vai estar lotado de conteúdo do copia e cola nos sites monetizados pelo Google. Esse tipo de conteúdo vai perder o valor e, é claro, vai deixar de ser útil para você trabalhar monetizando o conteúdo que você tenha criado exclusivamente na base do copia e cola aqui na ferramenta ChatGPT. Por fim, depois que você concluir todo o processo de pesquisa, pegando ali o conteúdo que ele está gerando para você, você vem aqui, olha só, clica aqui, olha só, palavras-chave para artigos sobre Bitcoin, dá um Enter, ele vai criar uma lista de palavras-chave para um artigo sobre Bitcoin. Mas não é simplesmente isso. Nós sabemos que palavras-chave, elas se encaixam em várias categorias. Você pode se referir a palavras-chave como tags, etiquetas, palavras-chave ou keywords. Tem 4 formas de você identificar o nome palavras-chave. Então eu preciso fazer essa mesma pesquisa com essas 4 sentenças. Aqui, ó, eu vou trocar palavras-chave por tags. Vou pesquisar novamente. Essas aqui eu vou copiar, vou colar aqui no meu bloco de notas. Tá aqui, deixa eu maximizar para você ver melhor aqui. E espero ele me dar aqui as próximas sentenças. Já vou adiantando aqui, olha só. Já vou colocar aqui, trocar a palavra tags por keywords. Como você vê aqui, além de me dar o título do artigo, todo o roteiro do meu artigo, ele também me dá as palavras-chave para que eu faça com que o meu artigo ranqueie melhor nas pesquisas. Tudo isso quem está fazendo para mim é a ferramenta ChatGPT. Porém, sem o meu trabalho, sem a mão de obra, sem a minha criatividade, ele não faria nada, entendeu? Essa é a essência da coisa. Eu preciso entender que ele vai trabalhar de acordo com a minha criatividade. Eu posso perguntar para ele simplesmente como fazer um bolo de cenoura. Ele vai me dar uma resposta. Ele vai me dar uma receita sobre como fazer um bolo de cenoura. Mas eu posso perguntar para ele como fazer o melhor bolo de cenoura do mundo, como fazer o bolo de cenoura mais premiado da história, como fazer o bolo de cenoura com isso, como fazer um bolo de cenoura com aquilo, qual a melhor forma de se fazer um bolo de cenoura. Então tem várias maneiras de eu utilizar essa ferramenta. E vai ganhar, vai chegar na frente quem tiver mais criatividade para absorver aquilo que essa ferramenta puder oferecer.
Eu vou deixar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas continue acompanhando a gente para que você fique por dentro de tudo que a gente tem para ensinar sobre essa ferramenta espetacular que dá para você fazer de tudo além de ganhar dinheiro com o ChatGPT. Eu sou o Elerson Oliveira, volto daqui a pouco com mais um vídeo para você.